Os homens podem cometer injustiças por interesse em cometê-las e preferir sua própria satisfação à dos outros. É sempre por uma consideração pessoal que agem. Ninguém é mau gratuitamente. É preciso que haja uma razão que determina, e essa razão é sempre uma razão de interesse. Caríssimo telespectador, o retrato que temos do nosso parlamento na atualidade é considerado abuso do poder legislativo, que assume a contramão da história do país. Por esse motivo, julgamos que o fato é de suma gravidade e entendemos que o programa Direito e Justiça em Foco tem a obrigação de vir a público e informar que foi aprovado pelo Senado Federal o projeto de lei de abuso de autoridade na questão da punição às autoridades judiciárias. Projeto este que retornará à Câmara para sua aprovação definitiva, tentando marginalizar o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, órgãos de investigação, porque querem colocar a corrupção endêmica que assola este país embaixo do tapete, promovendo o alargamento da impunidade e imunidade, coartando desta maneira o poder da democracia que estamos tentando preservar à disposição da sociedade brasileira. Pense nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil o teu país. Inicio o programa de hoje com as seguintes palavras. A gratidão da maioria dos homens nasce do interesse por um serviço que já prestamos ou por um serviço que estamos prestando. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, o excelente desembargador Carlos Henrique Abrão, que vai falar sobre pacote anticorrupção e abuso de autoridade. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, especialização pós-doutorado em Paris, bolsista convidado pela Universidade de Coimbra, Portugal, pesquisador pela Universidade de Heidelberg, Alemanha. Atividade docente na Escola Paulista da Magistratura e Centro de Extensão Universitária. Agraciado com a medalha Rio Branco e relevantes serviços judiciários prestados no ano de 2017. Autor de mais de 30 monografias e também mais de 3.000 artigos em revistas especializadas. Seja bem-vindo mais uma vez, meu caro amigo doutor Carlos Henrique Abrão. Muito obrigado, desembargador Laurelli. É sempre uma honra retornar aqui e colocar em dia os fatos não só da vida jurídica do país, mas também da transformação que nós estamos assistindo com grande velocidade. Sim, é uma transformação importantíssima, né? Sem dúvida, o Brasil precisa passar por esse choque de gestão para ter muitas alternativas de crescimento e desenvolvimento, até para melhorar o cenário em relação aos investimentos do estrangeiro. E você, o que você entende? O que o povo pode pensar sobre isso? Bom, o povo brasileiro está muito esperançoso com as mudanças. Houve uma certa euforia no período eleitoral, mas eu acredito que ainda sem as reformas votadas e aprovadas, o povo está com o pé atrás aguardando que isso ocorra para que a partir do segundo semestre já exista um maior ânimo e um melhor aquecimento de todos os setores da economia. Muito bem, eu vou fazer uma colocação agora de um julgamento que houve esta semana no Supremo Tribunal Federal e gostaria de saber de você, não é, a sua opinião. A sua opinião é muito importante, porque você, na minha visão, não é porque eu sou seu amigo, não, mas na minha visão você é um excelente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e você é um exemplo para todo o país.
Essa é a homenagem que eu faço ao vivo aqui na televisão para você. Muito obrigado. Bom? Muito bem. No julgamento ocorrido nesta terça-feira, dia 25 de junho de 2019, última sessão do semestre forense da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ficaram vencidos Gilmar Mendes e Lewandowski. Celso de Mello e Carmen Lúcia seguiram o relator Fachin, que não vislumbrou razões para a concessão da medida cautelar, mesmo diante do adiamento da devolução dos autos pelo ministro Gilmar, que está com vista no HC. Não havia previsão de que a turma debateria o tema, já que Gilmar adiou o processo que estava pautado para o dia seguinte. Presencialmente, o excelente advogado do senhor Lula da Silva pediu prioridade para julgamento do HC, que está com vista ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Fachin afirmou que, indicado o adiamento, há de se aguardar o voto vista, mas Gilmar Mendes disse que tem razão o nobre advogado quando alega o alongamento deste período de prisão diante da sentença da condenação confirmada em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal e, em seguida, propôs a concessão de medida para que Lula aguardasse, vejam só, senhores e senhoras, em liberdade a deliberação completa da turma. Qual é a sua opinião? É sinal mais inequívoco de que as instituições democráticas do Brasil estão funcionando. Ótimo. O HC no Brasil, como dizem alguns ministros da Corte do STJ, tem se transformado num quase recurso ordinário. Então, eu acredito que a deliberação da maioria, segundo consta do início e não conclusão do julgamento, irá prevalecer em agosto, quando será finalizado. Mas é importante também que a insegurança e a instabilidade jurídicas não devem predominar, porque o Brasil tem um grave defeito na sua capilaridade constitucional. As matérias todas têm o respingar da Constituição de 88 e nunca se termina um julgamento. E é uma impressão ruim que se dá aos olhos do direito comparado no exterior, porque o caso começou, já foi julgado em primeira, segunda, terceira instância, já foi para o Supremo, já voltou, e sempre aparece um fato novo, se o juiz estava com neutralidade, imparcialidade, se o juiz é suspeito. Enfim, é um caso que é polêmico. Nós não devemos ingressar no mérito, porque o mérito compete todo ele ao Supremo Tribunal Federal, mas são ministros competentíssimos e eu acho que está no momento já de se decidir por um ponto final em toda essa situação que respinga na economia, respira coisas assim incertas da jurisprudência, e esperamos que em agosto o Supremo Tribunal Federal prossiga no julgamento e o encerre. Eu fiquei muito contente com a sua resposta, mas ao meu sentir, eu entendo que Gilmar Mendes, o grande ministro, que nós, inclusive, fomos, eu digo nós, acompanhado pelo excelente jurista, grande jurista Carvalhosa, Modesto Carvalhosa, ingressamos com uma ação contra ele para que ele largasse de vez a toga. Não é? Muito bem. Mas ele talvez ele se colocou no sentido de não querer causar prejuízo ao réu. Talvez nesse sentido. Essa é a minha visão. Eu percebo que a percepção do ministro foi no sentido de que, não concluído o julgamento, ele deveria aguardar em liberdade, porque representaria o princípio de indúbio pro réu. Mas a maioria assim não entendeu e deve prevalecer o julgamento que for feito em agosto, que é o mais natural, porque os ministros terão ainda mais 30, 40 dias para estudar melhor os autos e verificar se existiu alguma questão formal ou de ordem para que o réu fosse solto. Muito bem. Carlos Henrique Abrão, excelente desembargador. Eu estou muito contente em tê-lo aqui mais uma vez. Isto prova que o telespectador necessita de informações preciosas como as que você naturalmente coloca. E eu fico muito contente por isso, e o programa também engrandece. Sim. Ok? Muito obrigado. Ótimo. Considera que a prisão em segundo grau seria uma forma de combate ao crime organizado?
é inegável que a prisão em segundo grau é necessária. Poderíamos ter algumas exceções, algumas modificações, mas o crime organizado, o crime que se tem uma formação de quadrilha, o crime que se alardeia, principalmente tráfico de drogas ou eliminação e de outros recursos contra o Estado, explosão de caixas eletrônicos, isso está se disseminando a ponto de preocupar não só o ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça, como o ministro da Segurança do país. Então, no pacote anticorrupção se coloca, além de outras medidas do DNA do preso, da prisão em segundo grau, que tem o apoio de boa parte da sociedade, a questão da prisão em segundo grau, que seria uma fórmula muito inteligente de se já ter uma decisão. Existe um tertium genus, que é do ministro Dias Toffoli, que gostaria que o caso fosse até o STJ e de lá teríamos uma prisão já decretada e executada. Mas eu entendo que essas demoras também preocupam a sociedade. Você perceba no caso de júri, né, que o réu é confesso, vamos aguardar 8, 10, 12 anos, como tivemos há pouco tempo atrás um caso de um jornalista em São Paulo, que era confesso, só aguardou o dia da prisão depois de 8 ou 10 anos para que a sentença, a decisão final tivesse seu trânsito. Então, nesses crimes de lavagem de dinheiro, corrupção principalmente, eu entendo que a prisão em segundo grau é uma coisa necessária e totalmente útil para a preservação dos interesses sociais. Muito bem, como você tocou no Tribunal do Júri, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma pergunta a você nesse sentido, não é? Porque nos Estados Unidos tudo se resolve no júri. É o povo que resolve a questão do Estado, não é? Quer dizer, é o Estado e o povo. Não é? Eu pergunto a você, reputa o Tribunal do Júri, então, é anacrônico e impulsiona a imunidade no Brasil? Como sabemos, o Tribunal do Júri funciona nos crimes dolosos contra a vida. Sim. E no Brasil, infelizmente, o Tribunal do Júri ele tem sido muito descuidado, porque você convoca os jurados, o tribunal não se instala por causa de alguns problemas, a recusa do jurado. Eu entendo que se o juiz tem poderes para julgar um latrocínio, o juiz deveria também julgar os homicídios, os crimes dolosos contra a vida. Então, o Tribunal do Júri, como há nos Estados Unidos, e à margem do que prevê a Lei 9.099 de 95, deveria se dar por delitos de menor potencial ofensivo. Todos eles resolvidos imediatamente, com a apresentação no máximo em 72 horas ao juiz de plantão, ao juiz do caso de custódia, e dado uma solução, uma prisão alternativa, ou um cumprimento de uma pena, ou entrega de uma sanção pecuniária, enfim, isso poderia ser resolvido. Em relação ao Tribunal do Júri, eu acho que ele já cumpriu sua missão, ele atrasa demasiadamente e nós temos um resultado estatístico de 65% que vão acabar em absolvição e não condenação. Porque é um tribunal formal que parte de um juízo de investigação até a sentença de pronúncia, que normalmente é recorrida. E esse recurso leva anos, vai até o STJ, o STF. Então, até que você determine e defina a prisão, apesar do júri ser soberano, você acaba perdendo uma década. Então, nós temos crime contra a vida, que são crimes praticados, inclusive por milícias, e crimes já de alta periculosidade, com alto teor de violência. E a violência do país cresce porque o Tribunal do Júri exatamente não funciona. Muito bem. Eu, inclusive, tenho aqui uma proposta que eu anuncio aos nossos telespectadores já há algum tempo a respeito da justiça imediata, normalmente pela Lei 9.099/95, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Quer dizer, eu digo justiça imediata, aconteceu o fato, leva-se à presença do juiz. Não é a audiência de custódia, porque, na minha visão, me perdoe, e me perdoe aqui aqueles que não concordam comigo, é uma hipocrisia essa audiência de custódia. Então, seria interessante um juízo especial
imediato que resolvesse o caso na hora. Sim, nós teríamos... Com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados, Exato. todas as instituições um juízo constituídas. distrital vinculado ao local dos Isto. fatos, um tribunal do júri que funcionasse e tivesse um prazo de 3 a 5 dias no máximo e desse o veredito. Isso. Entrega de cesta básica à comunidade, Isso. o cara foi pego porque estava dirigindo embriagado. Então, imediatamente se resolve. Ou ele paga uma multa, ou ele tem a carteira suspensa, né? Uma lesão corporal de natureza leve, tudo seria resolvido e diminuiria totalmente o número de processos de pequeno potencial que correm na justiça comum. Quer dizer, acabaria com a morosidade. Sim, evitaria a prescrição. Exato. Evitaria a prescrição. E também Isso reduziria o número de diligências que a polícia tem que ter hoje, a polícia judiciária, que se tornam inócuas se fosse feito de imediato essa averiguação. Sim, isso mesmo. Nós vamos perder a materialidade, às vezes ter dúvida na autoria, e tudo poderia ser focado na apresentação imediata ao juízo. Ótimo. Fico contente que você concorda com a minha ideia, aquela que eu estou lançando aqui no programa Direito e Justiça em Foco. O monitoramento e apreensão do numerário das quadrilhas, além de bens no país e fora dele, são características de modernas legislações, inclusive a venda antecipada antes da coisa julgada? Isso é fundamental. Nós temos que rastrear e ir atrás do dinheiro e saber onde esse dinheiro está internado, em quais países, paraíso fiscal ou não, Sim. Isso não importa. E a venda antecipada também tem que ser feita porque o Estado hoje ele não tem mais depositário, ele não pode guardar esses bens. Se nós temos, por exemplo, um tráfico de drogas envolvendo 100, 200 quilos de cocaína, você deixar isso numa delegacia é um risco muito grande que você corre de ter subtraído. Né? Então, nós temos que destruir essa droga, ou em casos de barcos e outros veículos apreendidos, importados ilegalmente, nós temos que fazer a venda antecipada. E o dinheiro Sim. já fica depositado e já há o automático perdimento em prol do Estado dessa regulamentação. Essa é uma ideia excelente que eu acho que deve ser colocada em prática. Bom, vamos seguir com o programa. A mudança da lei de abuso de poder mina o poder de investigação e preocupa a sua forma de aplicação. Eu acho que esta é uma situação importante que você poderia falar com maior propriedade. As investigações feitas, principalmente na Operação Lava Jato, desencadearam de alguns setores da sociedade, principalmente da classe empresarial e política, que foi atingida no seu coração, um certo desagrado. E uma lei antiga, de 65, do abuso de autoridade, agora está sendo ressuscitada com grande perigo, inclusive dito recentemente pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de engessar a investigação e dar um temor naquilo que se pode fazer. Inclusive, em alguns artigos do projeto de lei, se diz que quando se determina uma prisão temporária, ou uma prisão preventiva, ou uma prisão em flagrante, que não era o caso, o juízo ou o promotor que requereu, o próprio delegado, poderão amanhã responder por um abuso de autoridade. Então eu vejo uma colisão muito forte entre o que se pretende com o pacote anticorrupção e a lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade já excluiu o crime hermenêutico, o crime interpretativo, que felizmente não está mais lá presente, mas ela coloca os investigadores na condição de reféns, porque qualquer deslize na investigação, qualquer coisa feita, ainda que sem o dolo, vai determinar que aquela autoridade possa ser investigada e a partir desse momento há uma inversão de papéis, uma inversão de valores. Então essa lei de abuso de autoridade ela deve ser filtrada, atualizada, mas não engessar a investigação da polícia, do Ministério Público, inclusive do Judiciário, porque o livre convencimento é um princípio basilar do Estado democrático. Se nós colocarmos o abuso de autoridade como pano de fundo para uma reviravolta, uma retaliação das autoridades competentes, nós estamos colocando o Brasil numa república bolivariana. Nós estamos colocando o Brasil como refém de uma lei que atende a uma menor parcela da sociedade que não quer o bem comum, o interesse coletivo, e sim tutela de proteção para alguns políticos e empresários que foram pilhados com desvio de bilhões de reais. Você falou num assunto importante e você salientou o livre convencimento.
porque todo magistrado que atua num processo, ele, para chegar a uma solução, uma decisão, ele tem que ter o livre convencimento de aquele fato realmente é um crime, que aquele fato é um crime ditado pela lei. Sim. Não é? E a Operação Lava Jato, com todos os erros, imperfeições, ela mudou o cenário, ela foi uma reviravolta. Você só combate corrupção, lavagem de dinheiro e crime do colarinho branco se agir com rigor e de forma enérgica, com prisão preventiva, com prisão provisória, delação premiada, para descobrir todo o cerne. Porque, infelizmente, a Polícia Judiciária, por melhor que seja, estando aparelhada ou não, ela não tem todos os elementos de perseguir e encontrar os dados para uma denúncia plena. Então, a delação premiada, ela abrevia a atividade investigatória e propicia uma parte a recuperação do numerário. Tem razão. E outra coisa, mais ainda, quer dizer, a própria investigação velada do Ministério Público, através dessa delação premiada, ela é importantíssima para se chegar a uma decisão equânime. Sim. Agora nós precisamos balizar essa delação premiada para que ela não se transforme numa série de tipo boliche, vai derrubando pino por pino, e quando não há elementos de investigação, inclusive a confidencialidade dessa delação premiada. Isso tudo precisa ser regrado melhor até pelo próprio Congresso Nacional. Muito bem, meu caro desembargador, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois então nós vamos continuar conversando neste patamar que eu acho excelente, e quem está aproveitando é a sociedade brasileira, porque aí ela vai entender melhor o que está acontecendo nesse país. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Perfeito. Olá! Quais frases vocês andam falando para os seus filhos? Quando falamos para os nossos filhos frases negativas como "você é muito preguiçoso", "burro", ou positivas como "você tem facilidade de aprender", "é inteligente", "eu acredito em você", "você consegue", "eu te amo", a criança acaba aceitando e acreditando nessa ideia como sendo uma verdade absoluta e passa a apresentar comportamentos a partir de tais crenças. De tanto ouvir dos pais, a criança acaba adotando esse rótulo para si e até comenta com os outros: "Olha, eu sou muito burro", ou "Olha, eu tenho facilidade em aprender, você sabia? Minha mãe sempre fala isso para mim". Por isso, é importante perceber o que você fala para o seu filho, pois isso pode ter consequências na autoestima, no comportamento, pois o filho tende a adotar para si crenças e expectativas dos pais. E você, que frases gostaria de ter ouvido dos seus pais todos os dias? Obrigada e até o próximo programa. Atualmente, o uso e o abuso das drogas e álcool constitui um dos maiores problemas de saúde pública em nosso país. Um fato que atinge toda a sociedade, causando grandes impactos sociais e econômicos. E no Brasil, as drogas ilícitas também financiam o crime e a violência. No entanto, seu combate continua a ser um enorme desafio para o nosso governo. E para combater essa guerra, amenizar essa realidade, é importante ações que visam prevenir e combater o uso de substâncias ilícitas e abuso do álcool. Na última terça-feira, celebramos o Dia Internacional de Combate às Drogas. E a Câmara Municipal de São Paulo homenageou figuras importantes que exercem um papel fundamental na prevenção e no combate às drogas na sociedade. Eu estou me sentindo útil, porque sou um homem que me julgo de bem, um homem trabalhador, um homem que pensa no meu país, sou patriota, um homem que pensa na sociedade brasileira, um homem que pensa no povo, este povo sofrido que às vezes é enganado pela outra sociedade, aquela sociedade hostil. Então eu estou me sentindo muito
muito bem, útil, bastante útil. E eu gostaria que aqueles que me assistem nesse momento também se sentissem útil, porque nós estamos falando do Prêmio Juventude contra o crack, uma iniciativa do vereador Milton Leite. Veja só que idealismo desse vereador. E o Jean Madeira que o está representando hoje. Então veja a criatividade desse homem. Prêmio Juventude contra o crack. Isso é muito importante. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, uma média de 243 milhões de pessoas, usam drogas ilícitas. Além disso, há uma média de 27 milhões de pessoas que consomem regularmente, que apresentam distúrbios ou dependências provocadas pelo uso. Ou seja, cerca de 1 a cada 200 pessoas. Somente o ano passado foram 56 mil mortes aqui no Brasil. Sendo ainda que o nosso país já foi considerado o segundo maior consumidor de substâncias entorpecentes. O desembargador Dr. Laércio Laurelli fala o que pode ser feito para melhorar este cenário. Por isso, eu quero dizer que falando em drogas, não é de hoje que o ser humano busca como fuga, como gratificação, prazeres momentâneos a qualquer custo. E para tal se submete a substâncias químicas diversas na necessidade de uma falsa sensação de fuga, alegria e paz. Lembre-se, falsa sensação de fuga, alegria e paz. De uma forma genérica, o vício pode originar-se de uma fuga, irresponsabilidade, quebra de convenções sociais, aceitação de certos círculos do submundo do crime, pressão sociocultural, enriquecimento ilícito e etc. Não fossem esses malditos homens que fazem tráfico da droga, nós não teríamos as pessoas que nós ajudamos, porque nós estamos aqui reunidos hoje para ajudar aqueles que necessitam de nós. Este evento teve como objetivo de conscientizar as pessoas que ainda a melhor maneira de lutar contra essa guerra são por meios de ações de prevenção, atenção, unir as autoridades, palestras, entre outros. Em um dia como esse, para poder conscientizar que a gente ainda tem que tomar muito mais cuidado com os adolescentes, com o nosso futuro, as crianças, os adultos e alguns velhos, inclusive, que infelizmente no final da vida estão entrando e tendo contato com a droga. Infelizmente. É uma pessoa humana, Deus queira que ele esteja sempre presente, que tudo que ele fez e tudo que ele faz pela jurisdição, e principalmente como desembargador e como ser humano, ele sempre prega isso. Eu conheci muita gente da área judiciária, justiça, do Ministério de Justiça, mas é uma pessoa incomparável, é o mestre. Ele me chamou de mestre no programa dele, mas ele é o mestre. É o mestre da vida, antes de ser desembargador, antes de ser o doutor Laurélio, é o ser humano da vida. Eu sou suspeito a falar, eu sou apaixonado pelo desembargador. Hoje nós damos início à Semana Mundial de Prevenção e Combate às Drogas. Vamos invadir as redes sociais mandando mensagens positivas. Vamos invadir as redes sociais mostrando para a nossa juventude que eles podem sair das drogas sim, como o Xandão saiu e tantos outros que aqui estão. Retornamos. Hoje estamos conversando com muita satisfação com o desembargador Carlos Henrique Abrão. Então, Carlos Henrique Abrão, por gentileza, informe aqui o nosso telespectador, você está lendo alguma coisa que a gente pode suscitar aqui nesse programa? Um livro, um artigo? Então, nós temos um hábito que eu acredito seja salutar, de leitura de muitos livros ao mesmo tempo. Sim. E um deles que nos chamou a atenção foi esse do Gessé Souza, sobre a elite do atraso, que ele determina como existe uma escravidão determinada pelas elites e que foi deflagrar no que aconteceu na chamada Operação Lava Jato. Então essa é uma obra preciosa que contempla grande estímulo para saber como a sociedade brasileira funciona e como existe uma elite despreocupada com o crescimento e desenvolvimento do país.
Mas existe mesmo, a elite Eu acho que a elite está desorientada. Está ladeada, né, de uma mídia. Mas está desorientada. Sim, uma mídia que conspurca a democracia no Brasil. Não é hegemonia cultural oblíqua? Pode ser também. Essa é uma forma de expressão que também se interpreta dessa maneira. Exatamente. Antônio Gramsci. Antônio Gramsci. Exato. O grande escritor italiano. É verdade. O grande, mas ele era pequenininho. Sim, é Piccolo. Piccolo. Então quer dizer que esse livro você acha interessante, né? Eu acho bem interessante. Porque mostra bem a situação. Eu passo com os demais para explicar por que o Brasil chegou no fundo do poço, e estudos da GV demonstram que nós estamos vivendo uma década de completa recessão econômica, o que nunca aconteceu no Brasil. Uma coisa horrível que nos últimos 120 anos jamais se imaginou. Que o Brasil está desde 2011 até 2020 completando um quadro de uma década em profunda recessão, e assim, alguns até cogitam de que pode chegar a uma depressão econômica, porque o produto interno bruto, que a previsão era de 2,5%, 3%, caiu para menos de 1% agora. E sem as reformas que se pretendem, o país cada vez mais está vivendo momentos traumáticos. Você acha importante, então, as reformas, principalmente essa da Previdência? Sim, mas veja, nós não podemos só dizer em anticorrupção. O governo também deve apresentar projetos para melhorar a economia, o ambiente de negócios, mudar a lei de recuperação em relação à micro e pequena empresa, desburocratizar o registro de empresa, ter preocupações mais com marcas e patentes, startup, fintech. Tributário. Exatamente. O governo mandou medida provisória de liberdade econômica muito boa, ela vai caducar no final do mês, mas a preocupação também em relação a micro e pequenos empresários. Nós temos uma notícia desagradável que mais de 5 milhões de micro e pequenos empresários estão com falta de liquidez, estão com dívidas em atraso ou inadimplentes ou pré-insolventes. Poxa, é desagradável isso. É muito. Bem, vamos dar continuidade, então, aqui ao nosso objetivo, nosso tema. A decretação de privação de liberdade em desconformidade com a hipótese será considerada crime? Não se trata de retrocesso? É evidente que é o retrocesso, porque o juízo, ele é uma pessoa que tem a sua formação, ele tem os estudos, ele foi aprovado num concurso, mesmo aqueles que vieram do quinto constitucional também, eles têm uma experiência, uma habilidade, né? Sem nenhum demérito. Então, se o juiz não puder tomar uma atitude, se ele descobre que existe um risco que ele oferece à sociedade, esse acusado, e acha por bem decretar sua prisão para evitar pressão em testemunhas, para mudar a realidade, ou mesmo eliminar as provas dos autos, apagar computador, apagar software, essa decretação de prisão, se for entendida como indevida, ela poderá determinar amanhã que o juiz se torne um investigado. É verdade, mas... Isso é muito preocupante. É preocupante e é também um temor que passa pela cabeça do juiz, né? Exato. Quando vai tomar uma decisão como essa. Exato, isso serve como um freio de arrumação, mas que pode ser um freio de desarrumação, porque o juiz, temendo que ele possa sofrer alguma represália, ele amanhã não decreta uma prisão, né, que deveria fazê-lo, e essa pessoa pode cometer um homicídio, pode cometer um crime de corrupção, pode cometer qualquer outro delito e estar livre, porque o juízo, temendo que pudesse sofrer alguma represália, não decretou a prisão preventiva dele ou temporária. Então, meu querido amigo desembargador Carlos Henrique Abrão, então se torna um problema bastante grave você deixar alguém que possa causar um delito, um crime, a qualquer momento, deixar livre. A sociedade brasileira tem um resquício de autoritarismo que foi recrudescendo a partir de 1964. A Constituição de 88, ela veio para arejar e dar uma liberdade plena à cidadania. O que acontece? Nesse momento de transição... Sim, mas esse é um outro momento. Sim, nesse momento de transição em que a Lava Jato é consagradamente exitosa, nós temos uma lei que é o retrocesso, que pode, inclusive, engessar e deixar de mãos amarradas, né, não de mãos limpas, aqueles responsáveis pelas investigações, pelo temor de uma lei que pode ser mal aplicada. Mãos limpas foram foram os italianos, né? Manipulite. Exatamente. Bem, você vê, caro telespectador, essas informações a gente só pode obter através de pessoas qualificadas
como é o desembargador Carlos Henrique Abrão. E eu vou, então, seguir adiante e perguntar a você. A norma não viria de encontro com o chamado crime de hermenêutica expelido do texto? Em parte sim, porque o crime de hermenêutica já não mais existe, de interpretação. Se o juízo tiver uma interpretação diferente de outros tribunais e disser que aquilo realmente configura um delito, isso já não se pode mais marcar, porque o juiz tem seu livre convencimento de materialidade e até de autoria. Agora, o que não se pode nem se deve fazer é atribuir ao juiz que decretou uma prisão provisória, uma prisão temporária, como nós vimos constantemente na Operação Lava Jato, a pecha de um abuso de poder, de um desvio de finalidade, que os franceses chamam de détournement de pouvoir. Porque o juízo imbuído de proteção à sociedade, ele não tem outra coisa a não ser a imparcialidade e a neutralidade dele para julgar. Sim. Que o juiz está vendo que aquele momento, e somente ele naquele ambiente, naquele cenário, Sim. ele pode justificar uma decretação de uma prisão. E outra, essa prisão é sujeita a recurso. O Brasil é o país do mundo, para se ter uma ideia, que tem o maior número de habeas corpus do mundo, o Brasil. Só no Superior Tribunal de Justiça chega uma média de 1.000 HC por dia. Poxa. 1.000 HC por dia. E o Brasil conta com 700 mil presos. Você vê como é que é? Essa é uma preocupação. Sendo que 35% são presos ainda não julgados definitivamente. E a Lava Jato, nós temos aqui uma atualização no sentido de prisões de mais ou menos em que quantidade? A Lava Jato ela tem um número de prisões muito boas em termos de prisão provisória, ou prisão temporária, ou prisão dessa natureza, uma custódia, uma segregação, mas também nós temos também condenações. Essas condenações ultrapassam 230, 240 réus e outras empresas que vieram fazer delação premiada. E para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, de 16 empresas envolvidas no clube das empreiteiras, no cartel das empreiteiras, mais de metade delas foi a recuperação judicial. A mais recente da Odebrecht, envolvendo uma cifra de quase 90 bilhões de reais. É isso mesmo. Eu queria aqui cumprimentar o ministro Barroso, porque outro dia eu estava assistindo uma decisão, um julgamento, e ele se manifestou de uma maneira bastante clara, objetiva e real. E ele disse que a corrupção mata. Você também acha isso? A corrupção mata, priva o serviço público de sua essencialidade e retira da sociedade a situação de cidadania. Porque ele diz, por exemplo, os hospitais, a verba que não chegou a tempo aos hospitais, a falta de esparadrapo, de recursos, equipamentos, essa coisa toda. Isso. Seringa, tudo mais. Pode matar alguém. Sim, claro. Não é verdade? Claro. E as filas dos hospitais públicos hoje é uma realidade inconteste, que envergonha o país e inclusive o sistema de saúde do país. Então, por isso que eu estou aqui prestando uma homenagem ao ministro Barroso, que com muita propriedade ele diz a corrupção mata. Então a corrupção ela é aquela que nós temos que combater, sim. É necessário que se combata. E é necessário que se dê uma autonomia ao excelente ministro Sérgio Fernando Moro, para que ele consiga colocar isto em prática. Em prática já colocou, mas avançar mais ainda. Inclusive, reputamos que a Operação Lava Jato é uma operação permanente. Ela deve ser realizada 24 horas, 365 dias por ano. Porque somente por meio dela e por suas investigações, o Brasil está caindo na realidade e vendo quanta corrupção, quantos contratos, subpreço, subfaturamento. Tudo isso demonstra que os tribunais de contas, inclusive o Tribunal de Contas da União, eles não têm esse manuseio do valor que circula, esses cartéis que realmente minam a administração pública e desviam bilhões, quer aqui no Brasil, quer para fora do país. Muito bem, eu já estou terminando, finalizando a nossa entrevista. Eu estou muito contente com isso, com ela, e lamentando que já estou finalizando.
porque essas informações são preciosas, são verdadeiras, nós não estamos inventando absolutamente a nada, então eu preciso dizer isto a você, caro telespectador. Mas tem uma pergunta. Regulamenta-se ainda a filmagem de preso e os meios de comunicação. Seria uma forma de não informar a sociedade sobre os acontecimentos? Então, a par da Lava Jato, dessa mutação e dessa transparência que o Sol conclui para isso nessa contribuição, tem essa questão se o preso pode ser filmado, se ele não pode, se a imprensa tem seu papel cerceado ou não tem. Essa lei de abuso de autoridade, ela assegura uma certa confidencialidade, uma privacidade para que não haja exposição do preso. Mas se for uma autoridade pública, a sociedade tem que estar inteirada, tem que saber o que está acontecendo. Agora, existem filmagens e filmagens. Nós teríamos que regulamentar isso para que ela não seja, por exemplo, algemada, em alguns casos, como ocorreram no passado, que ela não possa dar entrevista, porque nós temos aí no Brasil, em relação ao estado de Curitiba, uma situação anômala. Sim. Porque os direitos humanos não reclamam em relação aos 700 mil presos em situação degradante no país e vem reclamar apenas de um que está preso num lugar especial, com todo o conforto, com esteira, com geladeira, inclusive com entrevistas. Nada Sim. contra, mas se o tratamento é isonômico, todos os presos também teriam que ter igualzinho isso. Não, você diz nada contra, mas eu vou mais além. Eu acho que não está certo isso. Não está certo, porque a isonomia foi ferida. A isonomia foi ferida. A isonomia é aquela que regula a nossa carta política. E todos têm que ser tratados com igualdade. Todos. Então vamos tratar todos dessa forma, com geladeira, com televisão, com visita íntima, etc. Então eu acho que aí nós temos que tomar uma posição bastante, me perdoe o termo que eu vou usar, radical. Preso é preso, condenado é condenado. Cada um tem que cumprir com a sua meta, cada um tem que cumprir com aquilo que, afinal de contas, lhe foi ditado. É preso, não tem nada de regalia. Nada de regalia. Nos Estados Unidos não há regalia. O preso nos Estados Unidos, eu inclusive trago para cá o exemplo dos Estados Unidos, o preso ele só tem alguma regalia a partir de 85% da sua segregação. Talvez seja essa a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos. Lá todos são tratados igualmente perante a lei. Pode ser o maior empresário, pode ser o governador todos. De qualquer estado, pode ser o vice-presidente ou o presidente da República. A prisão é igual para todo mundo, sem qualquer benesse, sem qualquer favor. Ele cumpre no regime que foi estabelecido pela Corte. Muito bem, meu caro Abrão, estou terminando o programa, mas tenho só uma perguntinha para te fazer, porque eu sou Bolsonaro, acredito nele, entendo que ele é aquele que vai resolver os problemas do Brasil, e eu faço a seguinte pergunta a você. Ele não está perdendo tempo com bobagens ideológicas e radicalizadas? O presidente Bolsonaro ele tem uma preocupação de cumprir a pauta de campanha, inclusive em relação à regulamentação de armas, regulamentação de alguns delitos, segurança pública, enfim. Mas quando o governo é bom, ele é um mal necessário. Quando ele é ruim, ele é impraticável. Então o nosso governo ainda é jovem, é recém-nascido, tem mais de 180 dias, então nós estamos ainda curtindo essa nova onda. Então precisamos depositar no governo e torcer pelo governo, porque o governo nada mais, nada menos do que é o cidadão. Eu não torço para A nem por Sim, B. Claro. Nós que votamos, nós que tivemos uma consciência da cidadania do voto, precisamos torcer para o Brasil dar certo e para que os três poderes se unam, se harmonizem e diminuam os conflitos entre eles e pare com essa zona de turbulência que não é boa para o país. O Brasil precisa marchar
Agora, em breve, estará no G20 o nosso presidente, com outros presidentes, e nós precisamos fazer acordos com os outros países. Só para ter uma ideia, a Suíça tem 130 acordos econômicos, o Brasil não passa do Mercosul e poucos outros acordos. Nós precisamos fazer acordos comerciais e mudar o país radicalmente, começar a dobrar a exportação, liberar, fazer a reforma tributária, concentrar tudo no IVA, diminuir, tirar o ICM, que é uma briga de guerra fiscal, tirar o ISS também, que é uma outra briga entre prefeituras, e a pessoa está estabelecida em uma região, mas ela explora atividade em outra região porque tem uma alíquota menor, Sim. Como acontece com licença de carro. O sujeito tem um carro aqui em São Paulo que não é de São Paulo, de outro estado, e roda porque o favorecimento do licenciamento lá é para uma alíquota menor. Então, com a reforma tributária, nós vamos ganhar muito terreno. O equilíbrio, e né? vamos tornar as empresas com menor horas despendidas para poder administrar os seus negócios e não preocupação exclusivamente fiscal. Então, vamos encontrar um equilíbrio, né? Exatamente. Muito bem, meu caro Abrão. Eu, como eu disse, já estou terminando o programa e eu queria que você me apresentasse as suas considerações finais. Muito importante esse debate, esse diálogo, para demonstrar uma vez mais que as instituições democráticas no Brasil estão funcionando. Todos temos preocupações, não apenas pelo número de desempregados, pela economia ainda não aquecida e também pelas reformas que são prometidas no segundo semestre. Vamos torcer, ter um pouco de otimismo para que o Brasil possa empalmar uma bandeira de progresso, de constante crescimento e de uma mudança dessa radicalização de internet, essas brigas de redes sociais que não levam a nada. O brasileiro precisa pacificar, desarmar os espíritos e cobrar do Congresso Nacional as grandes transformações do século XXI. Muito bem, é como eu digo sempre, eles estão próximos e, naturalmente, publicitando a hegemonia cultural oblíqua, porque essa favorece aqueles que, afinal de contas, querem o retrocesso, como nós comentamos aqui. Mas, independentemente da crise fiscal e da crise econômica que o país sofre, é fundamental que os recursos sejam endereçados para a educação. Sim. Sem educação, nenhum país vai mostrar o futuro de novas gerações. Muito bem. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Montesquieu. Os interesses particulares fazem esquecer facilmente os interesses públicos. Quero agradecer mais uma vez a presença do excelente desembargador Carlos Henrique Abrão, que apresentou para nosso conhecimento um assunto de enorme relevância: pacote anticorrupção e abuso de autoridade. Muito obrigado, meu querido amigo. Eu que até a agradeço próxima. a oportunidade e retornaremos no segundo semestre. Se Deus quiser.